A manhã estava silenciosa no Café Aurora, a luz dourada entrando pelas janelas antigas, enquanto eu organizava as xícaras na prateleira mais alta. A porta rangiu devagar e, quando olhei, vi um homem atravessando o limiar com passos lentos. Ele carregava uma câmera presa a uma alça desgastada, como se fosse parte do seu corpo. Suas roupas estavam úmidas da neblina e os olhos tinham a expressão cansada de quem fugiu de algo. Ele pediu um café sem açúcar, mas sua voz era baixa demais, quase um sussurro. Havia algo estranho ali, algo que não combinava com uma simples manhã de cidade pequena. Enquanto preparava o café, percebi que ele segurava uma única fotografia, dobrada nos cantos como se tivesse sido apertada muitas vezes. Ele a colocava na mesa, virada para baixo, mas seus dedos tremiam levemente ao tocá-la. Quando deixei a xícara diante dele, o vapor subiu entre nós como um sinal silencioso de algo que estava prestes a ser revelado. Ele não olhou para mim e permaneceu encarando a mesa. Fiquei em silêncio, esperando-o. Era assim que eu descobria muitas histórias aqui dentro com silêncio. Ele respirou fundo, como alguém tentando empurrar um peso interno para longe. Pegou a fotografia e virou-a para cima, observando-a por longos segundos. Depois, sem levantar o olhar, perguntou com uma voz quase quebrada: "Você já fotografou um momento que não deveria existir?" A pergunta ficou presa no ar como uma fumaça densa. Senti que o que quer que estivesse na foto não era comum. Suas mãos estavam frias, e o olhar perdido dizia que aquela imagem carregava mais do que memórias. Eu não respondi. Ele também não esperava resposta. Às vezes, as pessoas só precisam de um lugar onde possam falar sem serem interrompidas. O Café Aurora sempre foi esse lugar. Ele apoiou a fotografia contra a xícara e continuou encarando-a como quem encara um fantasma. O silêncio era tão pesado que era possível ouvir o som distante de um carro passando na rua lá fora, mas ele continuava rígido, imóvel, como se temesse o próximo passo. A luz da manhã iluminou parte do rosto dele, revelando olheiras profundas. Ele parecia alguém que não dormia há dias. A câmera, pendurada em seu peito, balançava levemente com sua respiração irregular. Era como se aquela máquina tivesse sido testemunha de algo que ele mesmo desejava esquecer. Quando finalmente levantou os olhos para mim, percebi uma mistura de culpa e tristeza, uma expressão que eu já tinha visto em outras pessoas que chegaram até aqui procurando abrigo emocional. Ele empurrou a fotografia devagar na minha direção, mas antes que eu tocasse nela, ele recuou rapidamente como se tivesse cometido um erro. Aquilo confirmou. Ele não queria que ninguém visse a imagem. Ele só queria falar sobre ela, e talvez fosse pior do que eu imaginava. Eu não devia ter tirado isso, ele disse, apertando a fotografia contra o peito. Sua voz quebrou no final, como um vidro trincado. A porta do café rangiu por um instante quando uma brisa fria entrou, fazendo as cortinas tremularem. O mundo parecia conspirar para envolver aquele momento em melancolia pura. O fotógrafo fechou os olhos e apoiou a mão na testa, respirando fundo novamente. Ele estava à beira de algo, confissão, arrependimento ou um colapso. E eu sabia que precisava ouvir em silêncio, como sempre. Eu permaneci atrás do balcão, observando com calma. Já tinha visto muitas histórias começarem assim, com alguém segurando algo que não queria, mas precisava liberar. Ele abriu os olhos e encarou a fotografia mais uma vez, como quem observa um segredo prestes a se revelar. Essa foto não devia existir. Repetiu, desta vez com mais firmeza. Algo dentro dele estava desmoronando. O café estava quente, mas o clima ao redor dele parecia gelado. Ele envolveu as mãos ao redor da xícara, tentando absorver algum calor, e então, finalmente levantou o olhar na minha direção. Posso te contar o que aconteceu?" perguntou. Eu apenas assenti. Era assim que as histórias começavam aqui. A expressão dele suavizou, como se apenas ouvir meu silêncio tivesse lhe dado permissão para seguir.
Seus dedos apertaram a fotografia uma última vez antes de colocá-la de volta na mesa. Ele inspirou profundamente, como quem se prepara para revisitar um lugar escuro dentro de si. Então respirou fundo e estava pronto para contar. Essa foi a primeira vez que percebi que aquele homem não veio ali por café. Ele veio porque precisava ser ouvido. Ele segurou a fotografia com tanto cuidado que parecia temer que ela se desfizesse em suas mãos. A luz atravessava a janela do Café Aurora, iluminando apenas metade do papel, enquanto a outra metade permanecia na sombra, como se até a imagem escondida ali recusasse ser completamente revelada. O fotógrafo respirou fundo antes de falar, e quando finalmente pronunciou as primeiras palavras, percebi que aquela história não começou com um clique. Começou muito antes disso. Eu não sabia o que estava registrando naquele momento. Ele disse. Só depois percebi que aquilo não deveria ter sido fotografado. O vapor do café subia entre nós como uma névoa morna e silenciosa, preenchendo o breve espaço entre cada frase que ele conseguia pronunciar. Os dedos dele passavam pela borda da fotografia com delicadeza e tremor, como se estivesse tocando na própria memória. O peso daquela imagem parecia transbordar dos olhos dele, que desviavam sempre que tentavam enfrentar o que estava ali. Eu sabia que havia dor profunda naquela história, algo que o perseguia desde o instante em que apertou o botão da câmera. Ele apoiou a fotografia sobre a mesa, virada para baixo outra vez, como se não suportasse encarar o que ela mostrava, e madeira escura absorvia a luz suave do amanhecer, criando um contraste que deixava a cena ainda mais carregada de emoção. Eu estava no lugar errado, na hora errada, ele murmurou, quase sem voz. O modo como ele engoliu seco revelou que essa era a frase que vinha repetindo para si mesmo desde então, e talvez nunca tivesse acreditado totalmente nela. Sentei-me na cadeira à frente dele, um gesto silencioso para mostrar que eu estava disposto a ouvir tudo. Ele levantou a cabeça, surpreso, como se não esperasse que alguém dividisse aquele peso. A expressão dele suavizou apenas por um instante, suficiente para revelar um homem exausto de carregar sozinho um segredo. E eu sabia que, naquele café, histórias assim só se curavam quando finalmente eram ditas em voz alta. Eu fotografo despedidas, ele disse, finalmente revelando a frase que parecia definir sua vida: casais que terminam, pessoas que partem para nunca mais voltar, últimas conversas antes de adeus. Sua voz era uma mistura de profissionalismo e melancolia. Mas aquela despedida não era como as outras. Ele fechou os olhos por alguns segundos, como se visse a cena novamente, projetada no interior das pálpebras. O silêncio ao redor parecia crescer, até o relógio antigo no canto do café diminuiu sua insistência em marcar o tempo. Ele continuou. Eu estava ali apenas para registrar o fim pacífico de um relacionamento. Mas no instante em que olhei pela lente, vi algo que não deveria ter sido visto por ninguém. Seus dedos apertaram a mesa, e quando ouvi o que disseram, percebi que aquela foto jamais deveria existir. Ele puxou a câmera para mais perto, como quem tenta se proteger atrás de um objeto familiar. Era curioso como fotógrafos se escondiam atrás daquilo que mais revelava verdades. Eu não tive escolha, continuou. A cena estava diante de mim. A luz estava perfeita, a despedida era inevitável. Parecia que ele tentava justificar para si mesmo, mas a culpa ainda estava ali, viva e pulsante. Ele não estava falando apenas de uma imagem, estava falando de algo que mudou sua vida. Os olhos dele ficaram marejados, mas nenhuma lágrima caiu. Era como se ele tivesse treinado para conter emoções durante anos. O problema não foi a foto, ele confessou, finalmente encarando a xícara à sua frente como se fosse um espelho. Foi o que veio depois. Essa frase soou como um convite para algo mais profundo e mais sombrio.
E naquele momento senti um arrepio percorrer minha espinha. A fotografia continuava virada para baixo sobre a mesa, sendo iluminada apenas pelas bordas. Ela parecia pulsar com silêncio próprio, como se carregasse dentro dela a essência da história não contada. Ele passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e me encarou. "Você está realmente disposto a ouvir isso?" Perguntou, como se temesse que eu desistisse no meio do caminho. Eu apenas assenti. No Café Aurora, as histórias só continuavam quando encontravam quem tivesse coragem de ouvi-las. Ele então tocou na fotografia mais uma vez, hesitando antes de virá-la, mas não virou, não ainda. Preferiu continuar pela memória, como se precisasse revisitar tudo antes de enfrentar a imagem em si. Ele apoiou as mãos na mesa, respirou fundo e sussurrou. Eu ouvi algo naquele dia. Algo que mudou completamente o que aquela foto significava. E foi nesse instante que percebi, aquela história estava prestes a ficar muito mais sombria. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar uma porta que evitou por muito tempo. Seus olhos se perderam por um instante na janela do Café Aurora, onde a neblina ainda tocava o vidro como dedos frios. A despedida que eu deveria fotografar era simples. Ele começou, num tom quase distante, duas pessoas sentadas num banco antigo, conversando sobre o fim de um relacionamento que já tinha acabado há meses. A voz dele, porém, mostrava que a simplicidade terminou no exato momento em que ele posicionou a câmera. Havia algo mais naquele instante, algo que só ele viu, ou melhor, ouviu. Ele ajeitou a câmera no colo, como se estivesse revivendo o gesto exato daquele dia. Eu estava a uns 10 metros de distância. O cliente pediu discrição absoluta, nada de proximidade. Era para eu registrar de longe, capturar a emoção, sem me fazer notar. Ele fechou os olhos, lembrando com precisão. A luz estava perfeita. O vento soprava leve, a cena parecia bonita até. Triste, mas bonita. Foi então que ele apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se um pouco mais de mim, como alguém prestes a confessar algo sério. Mas aí, eles começaram a falar. A expressão dele mudou imediatamente, retraindo como alguém atingido por uma memória dolorosa. Eu aumentei um pouco o zoom, só para enquadrar melhor. Nada demais, ele engoliu seco. Foi aí que ouvi a primeira frase. A mão dele apertou a alça da câmera com força. Ela disse, eu não queria que chegasse a isso, mas você me deixou sem escolha. O fotógrafo balançou a cabeça lentamente. Eu senti um arrepio. Não era um tom de quem está terminando, era um tom de quem teme algo. Sua respiração acelerou um pouco. A história começava a tomar um rumo inquietante. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. O homem respondeu algo que eu nunca vou esquecer. O silêncio que fez parecer alongar o tempo. Ele disse, você sabe o que acontece com quem fala demais. As palavras ecoaram na mente dele de forma tão nítida que eu senti meu próprio estômago revirar. O Café Aurora permaneceu em completo silêncio por alguns segundos, como se até as paredes tivessem parado para ouvir. Aquele tipo de frase não pertencia a uma despedida comum. Pertencia a outra coisa, algo perigoso. O fotógrafo apoiou os dedos na mesa como se precisasse se segurar para não tremer. Foi só uma frase, disse com a voz baixa, mas naquele instante eu soube que aquela despedida não era um fim comum. Ele olhou para mim com olhos marejados. Eu devia ter ido embora. Devia ter desligado a câmera, virado as costas e esquecido a cena. Mas não fez. Algo o manteve ali, algo entre medo e responsabilidade. Mas eu ouvi. E quando você ouve algo assim, você sabe que já está envolvido mesmo que não queira. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu sabia que não podia me aproximar, mas não consegui dar as costas. Então deixei a câmera gravando em silêncio, presa ao tripé pequeno que levo na mochila. O fotógrafo ergueu os olhos e os manteve fixos nos meus. Foi nesse momento que eu percebi que não era só uma despedida, era uma ameaça.
Sua voz ficou rouca. E aí, ela começou a chorar. A dor dele parecia duplicar ao lembrar disso. As mãos dele tremeram ao tocar na fotografia que ainda descansava virada para baixo. Ela disse algo que não consegui ouvir por completo, mas parecia estar pedindo para que ele a deixasse em paz, para que aquilo acabasse ali. Ele fechou as mãos em punho, mas o homem, ele ficou ainda mais frio. O fotógrafo respirou fundo, tentando controlar a emoção. Ele disse que aquilo só acabaria quando ele decidisse. O ar ficou mais pesado no Café Aurora, como se aquela lembrança tivesse invadido o ambiente inteiro. Ele se inclinou para trás, exausto só de reviver o momento. Eu senti que precisava registrar aquilo, mesmo sem saber o motivo. A mão dele pousou sobre a câmera com carinho e culpa misturados. Foi quando ela levantou a cabeça, e os olhos dela encontraram os meus. O café inteiro pareceu parar. Eu consegui imaginar a cena com perfeição. Ela me viu, ela sabia que eu estava ali. A voz dele se partiu em duas, e naquele olhar tinha um pedido de ajuda. Ele respirou fundo, mas não continuou. A história tinha acabado de mudar de tom. A despedida não era mais sobre um casal, era sobre sobrevivência, e naquele instante percebi que o clique da câmera foi apenas o começo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando encontrar coragem para continuar. O Café Aurora respirava junto com ele, num silêncio pesado, que só era quebrado pelo som suave da máquina de café pingando no fundo. Quando ela me olhou, tudo mudou, disse finalmente com a voz baixa. Não era um olhar de surpresa, não era medo comum, era um pedido. Ele desviou o olhar, como se ainda se sentisse culpado por não ter entendido tudo naquela hora. Um pedido de ajuda silencioso, como se eu fosse a última pessoa que poderia vê-la antes de algo terrível acontecer. Ele ajeitou a câmera no colo, os dedos repousando sobre ela com a familiaridade de alguém que vive através das lentes. Eu não deveria ter tirado a foto, confessou, apertando as mãos. Mas naquele instante, quando ela me olhou daquele jeito, algo dentro de mim disse que eu precisava registrar aquele momento. Sua respiração ficou mais curta e os olhos se perderam no vazio, revivendo tudo. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas senti que aquela imagem precisava existir, mesmo que eu não entendesse o porquê. Ele então descreveu o exato segundo que antecedeu o clique. O homem virou o rosto para ver para onde ela estava olhando. O fotógrafo engoliu seco, lembrando da expressão, e quando ele me viu, algo mudou no rosto dele. O olhar dele ficou frio, aquele tipo de frieza que você só vê em alguém que não teme consequências. O ambiente pareceu esfriar ao redor. Era possível sentir a tensão daquele instante só na forma como ele contava. Ele não disse nada, mas eu sabia que tinha me metido onde não devia. Eu devia ter abaixado a câmera, ele disse, a voz baixa, quase arrependida. Mas minha mão agiu antes de qualquer pensamento. Quando percebi, já tinha apertado o botão. Ele fechou os olhos como se o som do disparo ainda ecoasse dentro da cabeça. O clique foi tão baixo, mas naquele silêncio pareceu um tiro. Sua mão tremeu um pouco, e naquele momento tudo na cena mudou, o clima. Os olhares, o destino dela. O meu! A foto capturou algo que ninguém deveria ver, ele disse, com os olhos marejados. Não só a despedida, mas o instante exato em que a verdade apareceu nos olhos dela. Ele passou a mão pelo rosto, tentando recuperar o controle. Havia medo, mas também havia uma coragem estranha. Como se ela soubesse que, se aquela imagem existisse, algo importante poderia acontecer. Talvez fosse a única prova do que estava ali. Ele respirou fundo, e então continuou com mais dificuldade. Assim que tirei a foto, o homem se levantou muito rápido. Ele virou na minha direção com um tipo de raiva que eu nunca tinha visto. Uma raiva silenciosa, assustadora. O fotógrafo ajeitou-se no assento, desconfortável, como se ainda sentisse aquele olhar atravessando-o. Ele deu um passo na minha direção,
E por um segundo achei que ele fosse me atacar ali mesmo. A mulher se levantou quase ao mesmo tempo. Ela disse algo que eu não conseguia ouvir. Parecia estar tentando impedir algo. Estava nervosa, tremendo. O fotógrafo fechou os olhos. E foi ali que entendi que aquela despedida não era o fim de um amor. Era o fim de uma ameaça, uma fuga que ela estava tentando fazer sozinha. Ele segurou a borda da mesa, respirando com dificuldade. Eu devia ter corrido. Devia ter apagado a foto, devia... Ele interrompeu a frase, incapaz de concluir. O arrependimento ainda era vivo, mas tudo aconteceu rápido demais. E quando percebi, já estava tentando guardar a câmera na mochila. O barulho da rua lá fora parecia distante. No café Aurora eu senti o ar mudar, denso, pesado, tenso. Foi nesse momento, ele disse mais baixo, que ouvi algo que mudou tudo, algo que me fez entender que aquela foto não só não deveria existir, mas poderia destruir vidas. Ele abaixou o olhar para a fotografia ainda virada para baixo. E eu soube que o que viria a seguir seria ainda mais difícil de ouvir. Ele manteve os olhos fixos na fotografia virada para baixo, como se o simples ato de tocá-la pudesse trazer de volta tudo o que tentou esquecer. O silêncio tomou conta do café Aurora quando ele continuou, a voz baixa e tensa. Depois do clique, eu ouvi algo que não era para mim. Ele apertou os lábios, respirou fundo e deixou que a lembrança o invadisse mais uma vez. Ela sussurrou para ele: "Por favor, não faz isso aqui." Seus olhos se apertaram, como se a frase ainda doesse. Aquilo não era uma conversa de despedida, era súplica. Ele passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Foi aí que aquele homem, disse algo que me congelou na hora. O fotógrafo engoliu seco antes de repetir as palavras. Ele disse: "Ele viu demais." O som dessas palavras parecia atravessar a madeira das mesas, o cheiro de café e até o ar quieto do lugar. Era como se aquele momento ainda estivesse acontecendo ali dentro, preso entre as paredes. Eu senti o peso da ameaça como se também estivesse lá, atrás da lente, observando. A respiração dele acelerou, o peito subindo e descendo de forma curta. Quando ouvi isso, eu soube que não era mais só sobre ela, eu também estava envolvido. Eu tinha virado testemunha de algo que eu nem conseguia entender. Ele olhou para mim buscando algum tipo de certeza, e não havia ninguém ali por perto. Ninguém para impedir algo ruim, só eu. E um homem que já tinha decidido o que ia acontecer. O arrependimento estava estampado em cada linha do rosto dele. Ele abaixou a cabeça, apoiando as mãos na mesa para evitar que tremessem. A mulher tentou se colocar entre nós, tentou impedir que ele se aproximasse. A voz dele se tornou um sussurro. Ela disse: "A culpa é minha, não dele." Essas palavras, ditas por alguém em desespero, ecoaram no meu peito de um jeito estranho. Ela estava disposta a assumir tudo, só para me proteger de algo que eu nem sabia que estava acontecendo. Ele fechou os olhos, pressionando as pálpebras com força. Eu conseguia ver claramente a cena que ele descrevia, como se estivesse sendo projetada na parede do café. A mulher tremendo, tentando impedir que a ameaça se espalhasse. Ele tentando guardar a câmera, mas a mão falhando. O homem frio, aproximando-se devagar, como quem já tomou uma decisão. E o clique da foto ainda ecoando na mente dos três, marcando o ponto de não retorno. Eu sabia que histórias assim não eram simples coincidências. Elas escolhiam onde acontecer. Ele deu mais um passo na minha direção, continuou o fotógrafo. E foi aí que ouvi algo que me fez perceber que aquela foto era mais perigosa do que eu imaginava. O fotógrafo esfregou o polegar contra o indicador, como quem tenta tirar a sensação de algo pegajoso. Ele disse: "Essa imagem não pode existir." A firmeza com que ele repetiu a frase deixou claro que ela nunca saiu de sua cabeça. Ele não estava falando de vergonha ou privacidade, ele estava falando de algo maior. Algo que poderia expor o que ninguém deveria saber. A mão dele finalmente tocou a fotografia sobre a mesa, mas ele não teve coragem de virá-la ainda. Eu sabia que precisava sair dali.
disse com a voz embargada, mas quando tentei levantar, minhas pernas simplesmente não obedeceram. O medo tinha congelado qualquer instinto de sobrevivência. E a mulher, ela me olhou de novo. Dessa vez, um olhar de desespero, como se dissesse que só eu poderia impedir o que estava prestes a acontecer, que eu era a única testemunha silenciosa de algo que ela já não conseguia controlar. Ele passou a mão pelo cabelo, puxando-o de leve, como alguém que tenta acordar de um pesadelo. A cena ficou tensa demais, rápida demais, perigosa demais. O fotógrafo respirou fundo, mas a voz dele ainda tremia. Eu sabia que precisava agir, mas qualquer movimento errado poderia significar que eu nunca mais sairia dali. Era possível ver o conflito entre sua vontade de ajudar e o pânico que o dominava. O Café Aurora parecia pequeno demais para comportar aquele momento. A luz, antes quente e suave, agora parecia fria. A xícara de café dele já estava sem vapor. Tudo parecia parado no tempo. Foi então, ele disse, finalmente encarando a fotografia, que algo aconteceu. Algo que ninguém esperava, algo que mudou o rumo daquela despedida. Ele levantou lentamente a fotografia, mas não a virou. Ainda não. E aqui ele disse, respirando fundo, que a história realmente muda. Ele segurou a fotografia a poucos centímetros da mesa, como se aquele pequeno pedaço de papel tivesse vida própria. As mãos tremiam, mas não de fraqueza, e sim de lembranças que insistiam em voltar. A cena mudou num piscar de olhos, ele disse, a voz ainda mais baixa, como se temesse que alguém além de mim pudesse ouvi-lo. Tudo ficou rápido demais. A respiração dele se tornou curta, e eu soube que estava prestes a reviver o momento que mais o marcou. Foi quando ela tomou uma decisão que ninguém esperava. A mulher, que até então tentava impedir o homem, deu 2 passos para trás e virou o corpo de lado, colocando-se completamente entre o fotógrafo e o agressor. Ela ergueu a mão, como se estivesse tentando segurar o mundo inteiro com um gesto só. Ele disse, olhando para o nada, e disse para ele, se você tocar nele, eu juro que acabo com tudo isso. A firmeza na voz dele ao repetir as palavras mostrava que nunca esquecera o tom dela, um misto de coragem e desespero. O homem parou, hesitando pela primeira vez. O olhar dele oscilou entre a mulher e a câmera. Eu vi o medo nascer nos olhos dele, disse o fotógrafo, mas não era medo de mim. Era medo do que ela sabia. Ele apoiou a fotografia na mesa, mas ainda não virava aquela frase. Aquela frase fez tudo desmoronar. O agressor cerrou os punhos, respirou fundo e, pela primeira vez, demonstrou dúvida. Ele não estava apenas ameaçando alguém, ele estava tentando impedir que algo muito maior viesse à tona. A atmosfera ficou tão pesada que até o vento pareceu parar. Ela olhou para mim e, naquele instante, eu entendi que ela não queria que eu tirasse apenas aquela foto. Ela queria que eu entendesse o que ela estava enfrentando. O fotógrafo passou a mão no rosto, cansado só de reviver aquilo. Mas eu ainda não sabia o que estava por trás daquelas palavras. Não sabia que havia mais do que 2 corações partidos. Era algo maior, muito maior. O agressor deu um passo para o lado, tentando ver se havia alguém observando mais. Ele estava procurando testemunhas, disse o fotógrafo, a voz tensa, procurando garantias de que nada daquilo escaparia. Mas a rua estava vazia, silenciosa, típica de uma tarde cinzenta de cidade pequena. Nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas eles 3, e a câmera que ele tentava esconder. E foi isso que deixou tudo mais perigoso. Foi então que tudo aconteceu de uma vez só. Ela tentou puxar o braço dele, como se quisesse impedi-lo de chegar até mim. O fotógrafo explicou, gesticulando sem perceber. Mas ele se soltou com força. Uma força que eu não esperava. A mulher cambaleou para trás. O fotógrafo engoliu seco. E quando ele virou novamente na minha direção, eu soube que precisava correr. Agora, a descrição dele era tão vívida que eu conseguia ver na minha mente a cena acontecendo como um filme.
o homem avançando, o fotógrafo tentando guardar a câmera na mochila, a mulher tentando impedir o inevitável. Eu levantei da cadeira tão rápido que quase derrubei o tripé, ele disse. E quando comecei a dar um passo para trás, ela gritou. O grito reverberou dentro dele até hoje. Ela gritou, corre! O corpo dele estremeceu ao lembrar. Esse grito nunca saiu da minha cabeça. Ele apoiou a mão no peito como se ainda sentisse o som vibrando ali. Eu corri. Corri sem olhar para trás. Corri como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Mas antes de virar a esquina, eu ouvi. A voz dele tremeu pela primeira vez desde que chegou ao café. Eu ouvi algo que gelou meu sangue. Ele respirou fundo. Uma pausa longa demais. Ele fechou os olhos e a lembrança pareceu envolvê-lo como uma sombra. O homem disse, a foto fica com você. Mas ela paga por isso. Suas mãos tremeram. E o que veio depois? Ele suspirou, derrotado. Foi pior do que eu podia imaginar. O Café Aurora ficou completamente silencioso. Até o vento do lado de fora pareceu segurar o fôlego. Ele olhou para a fotografia, ainda virada para baixo. Tocou de leve na borda e finalmente murmurou. É por isso que essa imagem nunca deveria ter existido. Ele segurou a fotografia com mais força, como se a cada lembrança o papel ficasse mais pesado. A sombra que a imagem projetava sobre a mesa parecia crescer, preenchendo o espaço entre nós. Depois que corri, ele suspirou. E por um segundo pareceu mais velho, como se as horas daquele dia ainda estivessem penduradas em seus ombros. Eu não queria olhar para trás, mas o grito dela... Ele ficou preso na minha cabeça. O silêncio que veio antes de continuar dizia mais do que qualquer palavra. Eu me escondia atrás de um muro baixo, a uns 20 metros, ele disse, a voz trêmula. Eu não conseguia continuar, minhas pernas tremiam. Minha respiração não obedecia. Ele passou a mão pela nuca, como se ainda sentisse o suor frio daquele momento. Eu ouvia a discussão deles, abafada, e depois ouvi passos pesados, rápidos. Sua mão apertou a fotografia. Eu achei que ele estava vindo atrás de mim. O som da lembrança parecia real, como se ainda ecoasse pelas paredes do Café Aurora. Mas então ele fez uma pausa, longa demais. Eu ouvi ela dizer, deixa ele ir, ele não tem nada a ver com isso. A angústia no rosto dele mostrava o quanto aquelas palavras o feriam. Ela estava protegendo alguém que mal conhecia. Alguém que só estava ali com uma câmera. Ele respirou fundo, dolorosamente, e esse é o tipo de dívida que nunca se apaga. Eu devia ter ido até ela, ele murmurou envergonhado. Devia ter feito alguma coisa. Mas eu fiquei parado, eu congelado, como se o medo tivesse colado meus pés no chão. Ele fechou os olhos com força. Eu só ouvi enquanto aquela cena acontecia. O fotógrafo parecia lutar consigo mesmo a cada frase, como se ainda esperasse que eu o condenasse pela covardia que acreditava ter mostrado naquele dia. O olhar dele caiu para a fotografia que estava sobre a mesa. Eu só consegui voltar quando não ouvi mais nada. A mão dele tremeu, e quando me aproximei do lugar, eles já não estavam mais lá. A rua estava vazia, como se nada tivesse acontecido. O banco onde eles estavam estava caído de lado, a grama amassada. E a sensação de que algo tinha terminado ali ficou impregnada no ar. Ele parecia reviver o cenário, sentindo a mesma solidão angustiante daquele momento. Eu olhei em volta, ele disse, a voz baixa. Procurei ela, procurei ele. Não havia ninguém. Era como se tivessem sido engolidos pela própria despedida. Ele respirou fundo, ainda abalado. Foi então que olhei para baixo e vi a foto. Ele engoliu seco. Ela estava no chão, virada para cima. O fotógrafo passou a mão levemente pela borda da fotografia, sobre a mesa, como se acariciasse a lembrança com cuidado. A foto que eu tirei, a imagem que nunca deveria ter existido. Ele fechou os olhos novamente, como se aquela imagem estivesse marcada em sua alma. Eu peguei a foto e saí correndo.
Não olhei para trás de novo. A voz dele ficou mais fraca. Naquele dia, eu achei que tinha fugido do perigo, mas a verdade é que foi naquele instante que o perigo começou. Olhou para mim com os olhos pesados de arrependimento. Desde então, eu carrego essa foto comigo todos os dias. Como um lembrete e como uma pergunta. O café estava tão silencioso que até a respiração dele parecia ecoar contra as paredes. Ele tocou a fotografia mais uma vez. Eu ainda não consegui olhar para ela sem sentir que algo está errado. Uma sombra passou pelo seu rosto. E é por isso que eu vim aqui hoje, porque alguém me disse que nesta cafeteria histórias encontram respostas. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para um salto final. E pela primeira vez, desde que entrou, ele virou a fotografia. Mas colocou o lado virado para baixo de novo, impedindo que eu visse. Ele mesmo não teve coragem de olhar por muito tempo. Eu preciso contar o que estava nessa imagem, ele disse. Mas isso muda tudo. Ele manteve a fotografia virada para baixo por alguns segundos, como se o simples fato de tê-la visto novamente tivesse arrancado o ar dos pulmões. As mãos estavam trêmulas demais para esconder. O café Aurora parecia menor, apertado pelo peso do que estava prestes a ser dito. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu baixa, quase quebrando. A foto não mostra só uma despedida. Ele engoliu seco. Ela mostra o instante exato em que algo se revelou, algo que ninguém devia ter visto. Ele pousou a fotografia na mesa com extremo cuidado, como se temesse que o papel pudesse machucá-lo. Quando a luz bateu nela naquele dia, eu percebi que meu clique capturou mais do que emoções. A respiração dele ficou instável. Capturou a ameaça, a verdadeira. O fotógrafo apoiou os cotovelos na mesa e abaixou a cabeça, tentando recuperar o controle. E eu não percebi isso enquanto corria, só percebi quando estava seguro, já na minha casa. Ele apertou as mãos, unindo os dedos com força suficiente para embranquecer as juntas. Quando olhei a foto pela primeira vez, ele interrompeu a própria frase, como se tivesse dificuldade em reviver o momento. Eu esperava ver apenas a mulher chorando. E o homem de pé, encarando-a com frieza. Ele respirou fundo, mas a lente captou algo atrás deles. Algo que não deveria estar lá. Meu corpo ficou tenso. O silêncio ao redor parecia ainda mais profundo. O fotógrafo levantou o olhar. E agora seus olhos estavam marejados, mas firmes, como se precisasse que eu entendesse cada palavra. Na foto, atrás deles, havia uma terceira pessoa. Sua voz saiu trêmula, mas clara. Alguém que eu não vi no momento, alguém que estava escondido, observando-o, como se esperasse o desfecho. Ele tocou a fotografia com o dedo, sem virá-la, um rosto meio desfocado pela profundidade da lente, mas não desfocado o suficiente para impedir que eu percebesse algo aterrorizante. Ele fechou os olhos, a pessoa sorria. O arrepio que percorreu minha espinha foi imediato. Você entende o que isso significa? Ele perguntou, a voz embargada. Aquela despedida, aquela ameaça, não era só dele para ela. Ele desviou o olhar, encarando o chão como se buscasse coragem ali. Havia alguém conspirando, alguém que estava se escondendo, alguém que sabia que eu estava lá. Sabia que eu estava fotografando, e mesmo assim, ele respirou fundo. Mesmo assim, sorriu. A simples descrição do sorriso parecia deixá-lo tonto. Ele passou a mão nos cabelos, puxando-os para trás, tentando controlar a ansiedade. Eu mostrei a foto para um amigo fotógrafo. Ele disse que a posição da sombra atrás deles não fazia sentido, que a pessoa só poderia estar ali se estivesse esperando. Seus dedos deslizaram pela borda da fotografia, como quem toca uma ferida. E o mais estranho, no reflexo do banco caído, eu apareço também. Ele engoliu seco. O que significa que aquela pessoa estava observando tanto eles quanto a mim. Meu peito ficou apertado. A cena estava se transformando em algo muito mais profundo do que um encontro triste, e ele sabia disso.
Depois daquele dia, eu senti alguém me seguindo por 2 semanas. A revelação caiu pesada entre nós, como um copo quebrando no chão. Passos atrás de mim quando eu voltava para casa. Um carro parado perto do meu prédio, sempre com os vidros escuros. Ele engoliu seco e, em uma noite, bati o olho no meu retrovisor e vi aquele mesmo sorriso. O mundo ao redor pareceu ficar frio. O café Aurora, tão aconchegante, agora parecia uma cápsula de silêncio. Eu não sabia o que fazer. Não queria ir à polícia, sem entender o que realmente estava acontecendo. Ele limpou uma lágrima que escapou sem permissão. E eu não podia mostrar a foto para qualquer pessoa, porque, se alguém descobrisse que eu a tinha, a frase ficou suspensa. Eu sabia que estaria marcado. Ele finalmente voltou o olhar para mim, com expressão de súplica. Eu vim aqui porque disseram que você sabe ouvir histórias que ninguém mais aceita ouvir, que às vezes o Café Aurora se torna um lugar onde a verdade encontra espaço para respirar. Ele respirou fundo, firme desta vez. E porque eu preciso decidir se mostro essa foto para alguém ou se destruo de uma vez por todas. As mãos dele apertaram a fotografia com força. Parecia que o papel queimava sua pele. Mas antes disso, preciso te contar quem estava ao fundo da imagem. Ele permaneceu alguns segundos em silêncio absoluto, segurando a fotografia como se estivesse carregando um pedaço de destino. O Café Aurora parecia prender a respiração junto com ele. A luz que entrava pelas janelas refletia no papel virado para baixo, criando um brilho suave que contrastava com a escuridão da história. Quando finalmente ergueu o olhar para mim, percebi que estava prestes a revelar a parte que mais temia. O rosto que apareceu atrás deles, ele hesitou. Não era de um estranho. Ele engoliu seco, os olhos perdidos por um instante em algum ponto invisível diante de si. Era alguém que eu conhecia. A frase saiu quebrada, como se ele ainda lutasse para acreditar. Alguém que nunca deveria estar naquela cena. Alguém que eu achava que tinha ido embora da cidade há anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sólido. Ele respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que ameaçava tomar sua voz. Era meu irmão. A revelação bateu no ar como um trovão silencioso. Ele apertou as mãos com força. Eu reconheceria aquele sorriso em qualquer lugar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não caíram. Quando éramos pequenos, ele sorria desse jeito quando fazia algo errado. Algo que sabia que ninguém descobriria. O fotógrafo fechou os olhos com força. Mas esse sorriso, na foto, não era de travessura. Era de alguém que estava observando algo que queria ver acontecer. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Meu irmão desapareceu há 3 anos. As palavras ecoaram, cheias de dor antiga. Ele entrou em dívidas, se envolveu com gente perigosa. E um dia, simplesmente sumiu. O fotógrafo esfregou o rosto com força, como se estivesse tentando arrancar a lembrança dele mesmo. Eu procurei por ele por meses. Perguntei em todos os lugares. Ninguém tinha respostas. Até que aceitaram que ele tinha fugido. Ele deixou escapar um riso curto, sem humor, mas ele não fugiu. Ele estava aqui escondido, observando. A fotografia virou um peso insuportável. Aquela não era só uma despedida entre 2 pessoas. Ele continuou, a voz embargada. Era uma reunião marcada, uma encenação. E meu irmão estava coordenando aquilo. Ele apoiou a mão no peito, tentando conter o aperto. Eu não sabia se ele estava ameaçando a mulher ou se o outro homem estava fazendo isso amando dele. A confusão e o medo ainda eram frescos. Mas havia uma coisa que ficou clara. Ele sabia que eu estava lá. Ele olhou para mim e sorriu. O Café Aurora parecia ainda mais silencioso agora, como se o próprio tempo tivesse parado. Ele passou o polegar pela borda da fotografia, hesitante. Depois que a mulher e o homem sumiram, meu irmão apareceu nos meus sonhos, nas sombras da rua, nos reflexos das vitrines. Ele apertou os olhos. Eu achava que era paranoia. Mas 2 semanas atrás, alguém deixou um envelope na porta do meu prédio. Sua voz ficou mais baixa. Dentro dele,
estava outra foto. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquilo não terminaria bem. Era uma foto minha, ele disse, com a voz quase sumindo, tirada enquanto eu dormia. Um frio percorreu minhas costas. O fotógrafo passou a mão tremendo pelos lábios, e atrás de mim, numa sombra projetada na parede, estava aquele mesmo sorriso. Ele afastou o corpo da mesa, como se precisasse de distância da própria história. Eu pensei em ir embora da cidade, em desaparecer também. Ele suspirou. Mas então percebi que, se meu irmão está envolvido, se ele está usando essas pessoas, manipulando essas despedidas, provocando essas ameaças, eu preciso entender o motivo. Preciso descobrir o que ele está planejando. Ele olhou para mim, com uma expressão que misturava medo e súplica. E é por isso que estou te contando isso, Lucas. Minha respiração ficou mais lenta. Era a primeira vez que ele chamava meu nome. Porque eu não sei no que estou me metendo, mas sei que, se continuar sozinho, eu não saio disso vivo. As mãos dele pousaram sobre a fotografia pela última vez. Eu sei quem estava ao fundo da imagem, disse, a voz baixa e firme. Mas o que eu não sei é por quê. E era essa a resposta que ele mais temia. Meu irmão, ele não era assim antes. Ele apertou os olhos, imaginando uma versão diferente daquele homem. Ele era impulsivo, sim. Errado às vezes, mas não era alguém que observava despedidas como quem espera o pior acontecer. Ele passou a mão pela testa, exausto. E o sorriso dele, aquele sorriso, não era dele, ou talvez fosse, mas de um lado dele que ninguém nunca viu. A fotografia, silenciosa, parecia respirar entre nós. Ele finalmente virou o rosto para ela sem tocá-la. Eu não sei se aquela mulher está viva, ele confessou, baixando o olhar. Eu não sei se o homem que a ameaçava está envolvido com meu irmão, ou se são só peças diferentes num jogo que eu nunca deveria ter visto. Sua respiração ficou curta, e a ansiedade transbordava no jeito como ele apertava as mãos uma na outra. Mas eu sei que tudo começou ali, no banco de madeira, no clique da câmera, no olhar dela. Eu o observava em silêncio, como sempre fazia quando as histórias chegavam quebradas, em pedaços, e precisavam de um lugar para se recompor. Era isso que o Café Aurora fazia. Era isso que eu fazia. Você acha que estou ficando louco? Ele perguntou com os olhos marejados, porque às vezes acho que inventei tudo, que a foto é só uma coincidência. Que o reflexo foi um truque da luz. Ele respirou fundo, mas então lembro do envelope, da foto enquanto eu dormia, do sorriso na sombra. Ele balançou a cabeça. E não tem como ser coincidência. A luz do fim da tarde atravessava o vidro da janela, deixando o café dourado e melancólico. Eu percebia naquele homem diante de mim alguém que carregava mais do que uma imagem. Carregava culpa, medo e uma verdade incômoda. Eu pensei em destruir a foto, ele continuou. Achei que, se ela deixasse de existir, tudo isso desapareceria junto. Ele tocou de leve a borda do papel, mas toda vez que tento, alguma coisa me impede. Ele fechou os olhos. A sensação de que, se eu destruir, perco a única chance de descobrir o que realmente aconteceu com ela. Eu inclinei-me levemente, aproximando as mãos do papel, mas sem tocá-lo. O gesto fez o fotógrafo prender a respiração, como se temesse que o segredo escorresse da mesa. Eu vim aqui porque preciso tomar uma decisão, ele disse, finalmente erguendo a cabeça. Ou eu mostro essa foto para alguém que possa entender o que ela realmente revela, ou eu desapareço como meu irmão desapareceu. O medo estava estampado no rosto dele, mas também havia uma determinação frágil, quase quebrada, tentando sobreviver. Lucas, ele disse, firme pela primeira vez, você já viu muita coisa entrar por essa porta, histórias que as pessoas escondem do mundo inteiro. Ele respirou fundo. E eu preciso que você me diga, o que eu faço agora? O pedido pairou entre nós com o peso de uma sentença. Ele colocou a fotografia no centro da mesa, como quem entrega uma parte da própria alma. A imagem, ainda virada para baixo, parecia pulsar.
Eu senti o ar mudar, pesado, denso, carregado de segredos que se entrelaçavam como sombras. O Café Aurora sempre escutou histórias, sempre acolheu verdades difíceis. Mas nenhuma como essa. Ele me encarou, vulnerável, esperando uma resposta que talvez nem eu pudesse dar. E então, com a voz baixa e rouca, ele disse a frase que encerrava não a história, mas o início de algo muito maior. Lucas, essa foto pode salvar alguém, ou pode nos destruir. O Café Aurora, que sempre foi um refúgio, se tornou naquele momento o guardião de um segredo que ninguém deveria carregar sozinho. E eu sabia, aquilo ainda estava longe de terminar.